Havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu frutos sem puro. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Nós iniciamos então este caminho que nós vamos fazer no Seminário de Vida no Espírito Santo, nas próximas 9 semanas, meditando um pouquinho a parábola do semeador. Ouvimos a versão de São Lucas, que começa nos dizendo, na parábola propriamente dito, que o semeador saiu para semear a sua semente. Primeiro, o semeador é Jesus. E a semente é a palavra de Deus. E o terreno no qual essa palavra, essa semente foi semeada, é o coração daqueles que ouvirão, que poderão acolher ou não a palavra de Deus. O semeador é Jesus. A semente é a sua pregação, a palavra de Deus. O terreno são as diversas atitudes, os diversos corações dos homens diante dele e diante da sua doutrina. É função da igreja hoje, depois que Jesus esteve entre nós e voltou ao Pai e confiou essa missão aos apóstolos, cujo deles um nós celebramos hoje, São Matias, que foi eleito no lugar de Judas, e aos sucessores dos apóstolos, portanto aos bispos e os colaboradores dos bispos, os presbíteros, essa função de semear a semente, de semear a palavra de Deus. Por meio da pregação, a igreja hoje semeia esta semente poderosa da palavra de Deus. Semente essa que pode ser acolhida na fé. Semente essa que é fundamental para nos dar acesso à salvação. E iniciando esse caminho que nós nos propomos nas próximas semanas, nós meditamos essa parábola fazendo uma atualização quase que personalizada, correspondente à situação, à atitude de cada um de nós. Nos lembrando primeiro, como rezávamos no início desta missa, deste nosso encontro, que a graça de Deus se derrama entre todos, se derrama sobre todos. Basta nós pedirmos, basta nós desejarmos, basta nós querermos. Sobre todos, sem exceção. Se ela vai permanecer, vai depender da orientação que nós dermos à nossa vida.
vai depender do compromisso que nós fizermos com essa graça de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá a ajuda necessária para a nossa salvação pessoal. Por isso que é preciso abrir o coração e deixar ele entrar e deixar ele trabalhar em nós. Alguns, ao contrário, acabam aderindo parcialmente à semente da palavra de Deus. São mais acomodados, acham que a fé é algo que deve se viver somente nos momentos convenientes, ou quando realmente existe uma grande necessidade. E outros têm um acolhimento justo, um acolhimento bom, o que faz com que a semente da palavra de Deus frutifique, renda frutos, cresça e seja semeada cada vez mais. Outros se fecham, simplesmente não querem saber, não querem ouvir, não querem estar dentro desta interpretação que é a força poderosa do Evangelho sobre a nossa vida. Por isso que o semeador, ele vai se deparar com 4 tipos de terrenos, ou 4 tipos de coração. São 4 tipos de terreno, ou 4 tipos de coração. Quem quiser tomar nota. Primeiro, o coração que fica à beira do caminho. O coração que fica à beira do caminho. A semente caiu, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Ou seja, essa semente não teve nem chance de germinar. Quem são estes que têm um coração à beira do caminho? São aqueles que são indisciplinados. São aqueles que não têm uma fé, talvez não saibam o que seja a fé. São aqueles que fazem pouco caso de Deus. São aqueles que vivem voltados para si mesmo. Não tem disciplina na vida. Não tem noção daquilo que é moral, não tem noção daquilo que é valor, não tem noção do que é arrependimento, não tem noção do que é errado. Para esse, tudo é certo. É o famoso egoísta. É aquele que ama tanto os apegos que são desordenados, que prefere viver, como diz o ditado, como o diabo gosta. É aquele que ama tanto as coisas dessa terra, que prefere ficar consigo mesmo e com aquilo que há de ruim, que não vem de Deus. Esse é o coração que fica à beira do caminho. O segundo é o coração pedregoso. Outra semente caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. O coração pedregoso é aquele coração que crê até certo ponto. Talvez seja aquele que diz assim: para que eu vou na igreja se eu posso rezar em casa? Para que eu vou na igreja se eu posso rezar no meu quarto? E ainda usa o Evangelho para confirmar isso, viu? Jesus não falou: quando quiseres orar ao Pai, entra no teu quarto e ora lá escondidinho, porque o Pai, que tudo vê, vai ver que você está rezando? Pois é, aquele que crê até um certo ponto. E geralmente estes são aqueles que, quando se deparam com qualquer dificuldade, se revoltam contra Deus. Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? E em vez de fortificar a fé, vira as costas para Deus. É aquele que, quando a gente bate a porta, até fala, até ouve a palavra de Deus com alegria, mas falta humildade. Falta esse reconhecimento de que não basta rezar no quarto, é preciso participar de uma comunidade de fé, é preciso criar raízes numa comunidade de fé. A semente caiu no terreno pedregoso e ela germinou, mas ela não tinha raízes porque ela não encontrou onde fincar as suas raízes e ela morreu. É aquele que tudo é relativo. Hoje está bom, amanhã pode não estar, mas depois vai estar bom também. O terceiro coração é o coração cheio de espinhos.
o coração cheio de espinhos. Outra semente caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. O coração cheio de espinhos é aquele coração que se rende aos apelos da carne. É o coração que gosta muito do pecado da luxúria. É o coração que está na igreja, está firme na igreja, mas vira e mexe, por uma paixão terrena, deixa tudo e abandona a Deus. Ou serve a Deus, aparentemente, mas no seu secreto vive de modo muito desordenado. Ama demais a carne, não luta para ser santo, não luta para ser casto. Acha que tudo se resolve no sacramento da confissão, já pensando no próximo pecado da carne que vai cometer. Esse coração cheio de espinhos também é um coração egoísta, é um coração orgulhoso. Por qualquer proposta mais sedutora do que a palavra de Deus, por qualquer riqueza, troca Deus facilmente pelas coisas deste mundo. Tem preocupações excessivas pelos bens terrenos. É aquele que não tem necessidade de adquirir certas coisas materiais, mas mesmo assim vai lá e faz a dívida porque ele precisa, como diz hoje em dia, ostentar. Precisa mostrar que está justamente, como o mundo quer, com carro do ano, com roupa da moda, com tênis, e às vezes não tem nem condições de ter isso. É aquele que não dá o dízimo na igreja para ostentar. É aquele que não contribui com a caridade para com os pobres para ostentar. E está lá na igreja, todo domingo. Está lá na igreja, participando dos grupos, das coisas, mas não tem este compromisso. Não é apaixonado pelas coisas de Deus. Até gosta das coisas de Deus, sabe? Mas a paixão dele, na verdade, é aquelas que sufocam todo o bom propósito da semente que foi semeada. O que acontece com essa criatura, com esse coração cheio de espinhos? É o que Jesus diz no Evangelho. Ele vai crescer, ele cria raízes, mas o espinho, ou seja, as paixões desordenadas, são mais fortes, e uma hora vai sufocar. E uma hora ele vai desistir e vai ter que decidir, ou ama a Deus sobre todas as coisas, ou prefere continuar, ou deve preferir continuar amando aquilo que é deste mundo. E por último, vem o coração fiel. O coração fiel. Outra semente, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. O coração fiel é aquele que pensa assim: se Deus não quer, eu também não quero. Se Deus quer, eu quero. Mas se Deus não quer, eu também não quero. O coração fiel é o da pessoa que luta, que tem coragem de retirar da sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus. O coração fiel é aquele que não se contenta com o pecado. É aquele que sente nojo do pecado, porque o pecado vai contra a fidelidade de Deus. O coração fiel é aquele que sabe que é pecador, mas que pode contar com a graça de Deus para agradá-lo, para estar em graça e frutificar. O coração fiel é aquele que produz frutos e quando os produz ilumina caminhos. O coração fiel é aquele que se compromete a testemunhar Jesus Cristo. O coração fiel é aquele que se compromete a perseverar, porque ele entende que a perseverança é vivência no Espírito. O coração fiel é aquele que compreende e vive muito bem na sua vida a palavra de Deus que nos diz: se 1000 vezes eu cair, 1000 vezes Deus vai estar lá para me levantar. Basta eu recobrar a fidelidade. E para ter um coração fiel, é preciso conquistá-lo. Para ter um coração fiel, é preciso caminhar. Não qualquer caminho, mas o caminho do Espírito Santo. É uma conquista diária que se dá a cada dia. O nosso desejo diante dessa iluminação que a palavra de Deus nos dá é óbvio. Ao invés de ter um coração que fica à beira do caminho, um coração
que é cheio de pedras, pedregoso, um coração que é cheio de espinhos. Deus quer que nós tenhamos um coração que é fiel. E para termos esse coração fiel, nós precisamos ser terra boa. Terra aonde a semente da palavra de Deus encontra lugar e tem condições de frutificar, tem condições de crescer e frutificar. O melhor exemplo para nós sermos terra boa é o coração de Maria. Precisamos ter esse mesmo coração que guardou a palavra e traduziu essa palavra no silêncio, inclusive, na sua vida. E muito mais do que querer ser terra boa, nós devemos também querer ser semeadores. Lançar a semente em todo tipo de terreno que se apresentar no nosso caminho. Seja ele à beira do caminho, seja ele cheio de pedras, seja ele cheio de espinhos, ou até mesmo um terreno que já seja bom, que encontrou a palavra de Deus. Porque nada vai ficar sem dar fruto, se nós comprometermos com este pedido de Deus e com esta vocação que é toda ela cristã. Nós, enquanto terra boa, se assim nós desejarmos e querermos ter um coração que seja fiel, não um coração que fica em cima da parede, em cima do muro, que é Maria vai com as outras, temos o poder de transformar um coração cheio de pedras num coração fiel. Temos o poder de transformar um coração cheio de espinhos num coração fiel. E até mesmo quem não crê em Deus, por meio do nosso testemunho, pode vir a ter um coração fiel. Porque o Senhor nos assegura na sua palavra que diante daqueles que nos perseguem, ou que fazem pouco caso de nós, ou que nos odeiam, Ele nos dará palavras tão acertadas a mudar as intenções do coração. Por isso que nós devemos nos comprometer em falar sempre de Cristo, sem receio, de não sabermos semear bem a semente, porque Ele nos dará forças e condições necessárias para que a semeadura seja bom e frutifique. É assim que nós iniciamos o nosso seminário de vida no Espírito. Porque ele é seminado. Ou seja, existe uma temática por detrás que vai nos introduzir numa realidade que nós poderemos viver ou não. Vai depender se nós desejarmos, se nós quisermos. E o sentido do seminário de vida no Espírito Santo é viver 3 coisas fundamentais que vão nos ajudar aí no caminho a partir da semeadura da palavra de Deus. Primeiro, viver plenamente a vida que Jesus nos deu. Não é qualquer vida, mas é vida de dor, é vida de morte, é vida de cruz. Vida em abundância para aqueles que compreendem o sacrifício de Jesus. Segundo, sentido do seminário. Viver o nosso batismo. O batismo não foi um rito de água, que jogaram uma aguinha na nossa cabeça, né? A gente tirou ali umas 5, 6 fotos, publicou no Facebook, e depois tudo certo. O batismo é compromisso. Compromisso com essa vida de Deus, que nós somos chamados a viver. É compromisso com a fé, é compromisso com a igreja. Terceiro sentido do seminário. Lá no final a gente tem que compreender que nós somos cristãos autênticos. Não cristãos de carteirinha, não cristãos bola murcha, mas cristãos autênticos. Quem é o cristão autêntico? Aquele que tem um coração fiel. O semeador ainda nos ajuda no seguinte: qual é o sentido de semear a palavra de Deus? Primeiro, para semear é preciso aprofundar a semente. Quem é a semente mesmo? A semente é a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ter contato diário com a palavra de Deus. Eu preciso deixar a minha vida ser impactada pela palavra de Deus. Eu devo viver a palavra de Deus. Também, semear significa a necessidade de aprofundar a terra. Quem é a terra? O meu coração. A terra sou eu. A palavra de Deus tem que encontrar lugar, mas ela tem que também entrar cada vez mais fundo. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela muda a intenção do pensamento, a intenção do coração.
Qual será essa terra? A terra é o meu coração. Mas que tipo de terreno eu sou? E você que trouxe seu caderninho, eu queria que você anotasse aí. Que tipo de terreno que você é, nesse momento. Não tenha medo de dizer se você é um terreno que fica à beira do caminho. Não tenha medo de dizer que você é um terreno cheio de pedras ainda, ou cheio de espinhos. Mas se você é um terreno bom, coloca aí, eu sou terra boa. Eu sou coração fiel, sem medo. Porque no final, esse terreno, se for bom, deve continuar bom. Mas se for espinhoso, cheio de pedras, ou está lá à beira do caminho, ele tem que mudar. Ele tem que chegar pelo menos no espinhoso, minha gente. Que dos 3 piores é o menos pior, né? E ainda, nós vamos nos encontrar com o amor do Pai nesse caminho. E o amor do Pai tem um desígnio. E para esse desígnio se realizar na nossa vida, é preciso também 3 coisas. Primeiro, abertura. Eu tenho que vir com o coração aberto. Eu tenho que vir despreocupado. Não interessa se o padre vai acabar a missa 10h40 da noite. Eu tenho que vir livre das preocupações. Se eu vou encontrar encheção de saco quando eu chegar em casa, porque eu cheguei tarde. Ou se eu deixei coisa para fazer para outro dia. Tenho que vir com o coração aberto, porque senão o desígnio de Deus não se realiza. Segundo, eu preciso ter o desejo. Desejo do quê? De acolher a palavra de Deus. Não só a que vai ser pregada em cada semana, mas aquela que eu vou ser convidado a ler a cada dia. Eu devo ter esse desejo de acolher a semente da palavra de Deus. E em terceiro, lá pela 2ª, 3ª semana, eu já devo ter a consciência de que eu estou realizando a vontade de Deus na minha vida. Não a vontade dos outros, não a minha própria vontade, mas a vontade de Deus. É esses os 3 caminhos para o amor de Deus como desígnio se realizar na minha vida. Abertura, desejo e o compromisso de viver, de realizar a vontade de Deus. Existem alguns obstáculos que podem nos impedir no meio do caminho. As pedras, os espinhos, que pode ser representado por uma série de coisas ao longo da caminhada das 9 semanas. Desejos, aquilo que está ligado à carne, aquilo que está ligado à sedução do nosso mundo, deste mundo, mas em tudo nós devemos perseverar no caminho. Por tudo isso que é seminário. Depois, o seminário é de vida por quê? Porque ele me chama a assumir, em primeiro, o meu batismo. Eu devo ser cristão não só dentro da igreja, mas eu devo ser cristão em todas as áreas da minha vida. Eu devo ser cristão na minha família, eu devo ser cristão no meu trabalho, eu devo ser cristão com os meus amigos, eu devo ser cristão no meu namoro, no meu noivado, no meu matrimônio. Eu devo ser cristão na rede social, seja para todo mundo ver, ou seja no escondido. Eu devo ser cristão em todos os momentos. Aquele pai que vê o oculto, vê realmente o oculto, viu? Vê tudo. Não vê somente aquilo que é bom, ele vê o que é ruim também. Eu tenho que me esforçar para assumir o meu batismo, ser cristão e viver a fé em Deus em todos os momentos da minha vida. Se eu sou crismado, eu devo assumir também a minha crisma, que me chama a testemunhar Jesus Cristo neste mundo. Falar de Jesus. A gente perde tanto tempo falando bobagem, da novela, da roupa do outro, né, das partes do outro ou da outra. Por que não falar de Jesus? Isso é o compromisso da crisma. A crisma não foi um momento bonito também da nossa vida, não. Quer dizer, foi um momento bonito. Mas não foi só aquilo, para a gente ter uma foto. Mas nos leva a ser testemunhas de Jesus Cristo neste mundo. Eu devo falar da minha fé para os outros. Eu devo falar daquilo que Jesus fez na minha vida, ou está fazendo na minha vida, para os outros. Por isso que é seminário de vida. Eu preciso assumir o meu batismo e a minha crisma. E depois eu preciso me relacionar com Deus. Como é que eu vou fazer um seminário e não vou ter esse compromisso de me relacionar com Deus? E como é que eu me relaciono com Deus? Na oração. E eu não estou dizendo daquela oração que eu faço de manhã. Amém. E que eu faço de noite. Obrigado, Senhor. Amém. Mas de parar. Parar um momento do dia. 5, 10, 15, 20 minutos. O máximo que eu puder para mim conversar com Deus.
Isso de modo pessoalmente, na oração individual, para me dizer a Deus como eu estou, como está o meu dia até aquele momento, o que eu vou fazer depois, para mim ler um trechinho da palavra de Deus, para mim louvá-lo, agradecê-lo, pedir perdão, fazer um exame de consciência de vida, ter uma boa conversa com Deus. Alimentar uma vida de oração, que seja pessoal, que seja feita na individualidade. Em segundo lugar, na comunidade. E o melhor lugar de fazer oração comunitária é na Eucaristia. Eu devo participar da missa quantas vezes eu puder durante a semana. Se eu não posso participar durante a semana, eu sei que é obrigação minha participar no domingo, porque é o dia do Senhor, o dia de eu me encontrar com os meus irmãos e irmãs na fé, que durante a semana viveram tudo isso que o padre acabou de falar, porque eu também vivi, eu deverei viver. E nós vamos nos reunir para celebrar a grande ação de graças ao Pai, que é a Eucaristia. E claro, além da missa, outros momentos de oração comunitária que a comunidade pode proporcionar. Por isso que é seminário de vida. E por último, este seminário de vida, ele é no Espírito Santo. Nós vamos nos encontrar com o amor de Deus. E São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, o padre não lembra do versículo certo, vai dizer que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. O amor do Pai foi derramado sobre nós. O amor de Deus foi derramado sobre essa promessa do Pai, que se cumpre em Jesus, que é o doador do Espírito Santo. O seminário de vida no Espírito Santo, ele tem a seguinte proposta: fazer com que a gente viva Pentecostes, cada dia da nossa vida. O seminário de vida no Espírito quer chamar a comunidade a viver um reavivar do Pentecostes, um sopro do Espírito Santo que impele os cristãos, os filhos e filhas de Deus, a terem uma experiência pessoal e viva da presença de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que nos leva a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Se nós fizermos esse caminho, nós vamos chegar no seguinte momento, no batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo vai nos levar a reavivar Pentecostes na nossa vida a cada dia, e vai nos levar a viver uma espiritualidade e a cultura de Pentecostes que vai despertar em nós, cristãos, as seguintes coisas. Primeiro, o gosto pela oração. Nós vamos rezar. Segundo, o gosto pela palavra de Deus. Terceiro, o reconhecimento do senhorio de Jesus. Se há algum Senhor nas nossas vidas, este Senhor é Jesus Cristo. Não as pedras, não os espinhos, não aquilo que fica à beira do caminho. Em quarto lugar, o reconhecimento da filiação divina. Pelo batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quinto lugar, vida na comunidade. Eucaristia e compromisso pastoral. Sexto lugar, evangelização, testemunho. Sou igreja em saída, como diz o Papa Francisco. Sétimo lugar, abertura para os carismas. E não só abertura para os carismas, mas uso dos carismas também, sobretudo na oração comunitária. E por último, o que vem por último é sempre mais importante, a prática dos sacramentos. Se eu não sou crismado, me crismarei. Se eu não sou batizado, serei batizado. Se eu não fiz primeira comunhão, eu vou fazer a catequese preparatória. Vou ter a consciência de que eu preciso me confessar sempre. Vou ter a consciência de que eu devo comungar sempre. A prática dos sacramentos, que são os meios de salvação para nós. Assim nós pedimos que Deus nos ajude a assumir esse compromisso de ouvir a palavra, de viver a palavra, de semear essa palavra e de sermos conduzidos pelo Espírito Santo neste caminho que nós iniciamos hoje. Fica de pé no seu lugar, coloca as mãos no seu coração
E repita assim: Santíssima Trindade, eu me coloco diante de Ti, para Te louvar, Te exaltar, Te bendizer, Te adorar, porque só Tu és santa, Deus único e verdadeiro. Trago o meu coração triste porque pequei. Fiz tudo o que não gostaria de fazer. Confiando em Tua infinita misericórdia. Prostro-me em Tua presença. E Te peço um coração novo. Um coração reto. Um coração fiel. Um coração que seja terra boa. Que acolha a Tua palavra. Viva a Tua palavra. Faça a Tua palavra frutificar. E a coloque em prática. Que eu faça aquilo que Tu queres. Quando Tu quiseres. E como Tu quiseres. Que a cada dia a semente que Tu plantaste em meu coração possa germinar e possa colher frutos saborosos, frutos para a vida eterna. Isso eu Te peço, pela intercessão e pelos méritos da Virgem Maria. Amém. Agora eu te convido a fazer esse compromisso com as suas palavras. Não tenha medo de fazer a sua oração aí no seu lugar, não no silêncio, mesmo que seja baixinho, quase imperceptível de ouvir. Que você quer ser essa terra boa, que você quer ter este coração fiel para que a palavra de Deus encontre lugar e frutifique, germine frutos, para a vida eterna, germine frutos capazes de transformar os outros terrenos à sua volta, à nossa volta. Ó Senhor, nós começamos este caminho contigo e, impulsionados pela Tua palavra, nós manifestamos este desejo nessa noite, de que o nosso coração seja uma terra boa. Se alguns de nós, Senhor, ainda trazem em si um coração cheio de espinhos, ou cheio de pedras, ou até mesmo está à beira do caminho, de repente veio a esta missa, a este seminário, porque alguém falou que ia ter alguma coisa diferente na igreja, nós Te pedimos, começa a trabalhar, Senhor. Começa a levar aquele que está à beira do caminho para o meio da terra. Começa a tirar as pedras desta terra que um dia talvez tenha sido boa, mas se perdeu no meio do caminho. Começa a tirar, Senhor, os espinhos que sufocam aqueles que querem ser Teus, mas não conseguem se decidir. Mas em todos nós, Senhor, coloca o desejo de sermos terra boa, terra que a Tua palavra encontra lugar. Um coração reto, um coração fiel, um coração cheio de temor a Ti, um coração que Te obedece, um coração que ouve a Tua voz e vai muito além. Essa semente que o Senhor plantou em nosso coração no nosso batismo e a fortaleceu na crisma, que ela encontre lugar de novo na nossa vida, um lugar de destaque, que a gente saiba regar, que a gente saiba cultivar, que a gente saiba cuidar, para que ela cresça e frutifique estes frutos para o reino de Deus, para as nossas vidas, para as nossas famílias, nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, que eles frutifiquem para este mundo. Nós queremos estar no Teu caminho, Senhor. Nós queremos caminhar nas Tuas estradas, levando conosco também sementes da palavra de Deus. Que a Tua palavra encontre lugar no coração de todos nós e daqueles que buscam o Teu nome e a Tua presença, com fidelidade, com retidão no coração. Queremos viver a Tua palavra. Diga isso ao Senhor com a sua oração: Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Mesmo que eu venha perder a vida, mesmo que eu venha perder as paixões e ilusões deste mundo, mesmo que eu perca tudo,
A tua palavra é o mais importante para mim. Mais importante que os meus vícios, mais importante que as alegrias que eu tenho construído, mais importante até do que aquilo que eu amo tanto. Eu quero viver a tua palavra a cada dia da minha vida, Senhor. Sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor, Pega seus braços e diga: tua palavra eu quero viver. Tua palavra eu quero viver. Mesmo que tudo eu venha a perder. Faça seu compromisso. Tua palavra eu quero viver. Mesmo que a vida eu venha a perder. Mais uma vez, tua palavra eu quero viver. Mesmo que tudo eu venha a perder. Tua palavra eu quero viver. Tua palavra eu quero viver. Mesmo que a vida eu venha a perder. Porque nós sabemos, sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais lá no céu. Uma verdadeira vida perto de ti. Felicidade sem fim. Sei que terei mais. Sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais. Lá no céu. Uma verdadeira vida perto de ti. Felicidade sem fim. Peça ao Senhor, faz de mim o sal da terra. Faz de mim a luz do mundo. Sejas tu meu sabor. Meu Senhor e Deus. Jesus, peço mais uma vez, faz de mim o sal da terra. Faz de mim o sal da terra. Faz de mim a luz do mundo. Sejas tu meu sabor. Declara, igreja, a tua palavra eu quero viver. Mesmo que tudo eu venha a perder. Ouve, Senhor, o desejo dos teus filhos. Queremos viver a tua palavra. Mesmo que percamos tudo, mesmo que percamos a vida, a tua palavra esteja em nós. Mais uma vez, igreja, a tua palavra eu quero viver.
verdadeira vida aqui, perto de ti, felicidade sem fim, para terminar todos juntos, seguirei mais. Olá, seja bem-vindo. Sou o Padre Rodolfo Marinho de Souza, um dos administradores deste canal de evangelização. Se você chegou aqui de alguma forma, por algum caminho, por alguma via da internet, gostou do nosso conteúdo, gostou daquilo que nós temos compartilhado a serviço do Evangelho, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, a deixar o seu like e a compartilhar essa pequena, humilde, mas tenho certeza, preciosa ferramenta de evangelização nas mãos do Senhor. Porque o Evangelho não pode parar. Conto com você, Deus te abençoe.